Olá, família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais uma reflexão. Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de ouvintes: as pessoas a quem o evangelho chega. E Jesus falou sobre elas no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24. Abra aí sua Bíblia e me acompanhe na leitura. Diz bem assim: Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra ela aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Aqui Jesus ele fala de dois tipos de pessoas: aqueles que ouvem a tua palavra e praticam, e aqueles que ouvem e não praticam. Que escutam dia após dia, sermão após sermão, vídeo após vídeo, inúmeras lições acerca da palavra do Senhor, mas a vida continua do mesmo jeito. A Bíblia vem, nos dá conselhos, nós não ouvimos. A palavra do Senhor vem, nos dá instruções, ignoramos. E de repente, aquilo que nós construímos é levado com o vento. Eu entendo bem isso daqui porque eu tive essa experiência há poucos dias. Construí aqui no Recanto um quiosque de madeira e de repente algumas pessoas me instruíram. Olha, você deveria ter feito um alicerce diferente. Olha, você deveria ter tratado a raiz para que não apodrecesse o eucalipto. E foram dando dicas. E aí, de repente, eu olhei, porque eu aprendi muita coisa diante de tudo aquilo que as pessoas falavam, mas eu não coloquei em prática. E eu disse, não vai cair. É certo que não vai cair. Ficou firme. E eis que vai fazer uma semana e veio uma chuva forte e um vento forte. E derrubou. E derrubou. E de repente, depois que derrubou, eu fiquei olhando e pensando assim: e se eu tivesse construído do jeito que haviam me instruído? E aí eu fui olhar. E aí eu percebi que o telhado estava firme, os outros alicerces estavam firmes, mas teve dois eucaliptos que rachou justamente no pé. E aí eu fui ver que o fato de eu não ter tratado ele fez com que ele apodrecesse por dentro e no vento forte ele cedeu. E o que Jesus está falando é basicamente isso, mas agora num âmbito muito maior. Porque a palavra dele ele vai nos instruindo acerca do perdão, acerca da misericórdia, acerca da consagração, atitudes das mais diversas. Jesus vai nos instruindo. E muitas das vezes a gente pensa assim, não, isso daí não é nada, não, porque não precisa, não, porque isso daí ninguém faz. E de repente a gente chega no momento da nossa vida que tudo desmorona. Eu lidando com casamentos, eu ouço isso constantemente. Pessoas que não ouviram conselhos ou nem tinha quem aconselhar e de repente constrói uma vida 10 anos, 20 anos, 30 anos de casado. De repente estão amargando uma separação, um divórcio. E aí cada um olha para tudo que construiu ao longo da vida e diz, desmoronou tudo. E eu estou citando questão de casamento, mas isso podemos levar para a saúde, quando uma doença forte vem, para uma empresa quando quebra, para uns filhos que se rebelam contra os pais. Existem tantas formas diferentes da nossa casa cair. Que a gente aprenda a estruturar a nossa vida dentro da palavra. Que sejamos esse tipo de ouvinte que coloca em prática, que todos os dias
recebe a palavra de Deus e sai de casa com sede de colocar isso em prática, para ser uma nova pessoa, para receber bênçãos vindas dos altos céus. Que Deus possa te abençoar, conceda a você um bom restante de dia. Eu espero encontrar você ou no próximo vídeo ou amanhã cedinho. Até mais, tchau, tchau.